Lista 1. Lista das substâncias entorpecentes. Sujeitas à notificação de receita. Adendo. Ficam também sob controle. Preparações à base de difenoxilato, contendo por unidade posológica, não mais que 2,5 mg de difenoxilato, calculado como base, e uma quantidade de sulfato de atropina, equivalente a pelo menos 1,0% da quantidade de difenoxilato, ficam sujeitas à prescrição da receita de controle especial, em 2 vias, e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção da receita. Preparações à base de ópio, contendo até 5 mg de morfina anidra por mililitros, ou seja, até 50 mg de ópio, ficam sujeitas à prescrição da receita de controle especial, em 2 vias, e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção da receita. Fica proibida a comercialização e manipulação de todos os medicamentos que contenham ópio e seus derivados sintéticos, e cloridrato de difenoxilato e suas associações, nas formas farmacêuticas líquidas ou em xarope, para uso pediátrico. Preparações medicamentosas, na forma farmacêutica de comprimidos de liberação controlada à base de oxicodona, contendo não mais que 40 mg dessa substância, por unidade posológica, ficam sujeitas à prescrição em receita de controle especial, em 2 vias, e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção da receita. Excetua-se dos controles referentes a esta lista, o isômero proscrito alfa-PVP, que está relacionado na lista F2 deste regulamento. Excetuam-se dos controles referentes a esta lista, os isômeros relacionados nominalmente em outra lista deste regulamento. Preparações medicamentosas na forma farmacêutica adesivos transdérmicos, contendo buprenorfina em matriz polimérica adesiva, ou seja, sem reservatório de substância ativa, ficam sujeitas à prescrição em receita de controle especial em 2 vias, e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção da receita. A importação e a exportação de padrões analíticos à base das substâncias butorfanol, morinamida, tapentadol e viminol, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não requer autorização de importação e autorização de exportação, respectivamente. O disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à base dos sais, éteres, ésteres e isômeros, assim como dos sais de ésteres e de isômeros, das substâncias citadas, a menos que sejam explicitamente excetuados, ou constantes de listas de controle mais restrito, e desde que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não ultrapasse o limite especificado. Excetuam-se dos controles referentes a esta lista, os isômeros não listados nominalmente, e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham. Lista A2. Lista das substâncias entorpecentes, de uso permitido somente em concentrações especiais. Sujeitas à notificação de receita. Adendo. Ficam também sob controle os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência. Os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência. Preparações à base de acetildeidrocodeína, codeína, dihidrocodeína, etilmorfina, folcodina, nicodicodina, norcodeína, inclusive as misturadas a um ou mais componentes, em que a quantidade de entorpecentes não exceda 100 mg por unidade posológica, e em que a concentração não ultrapasse a 2,5% nas preparações de formas indivisíveis, ficam sujeitas à prescrição da receita de controle especial, em 2 vias, e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção da receita. Preparações à base de tramadol, inclusive as misturadas a um ou mais componentes, em que a quantidade não exceda 100 mg de tramadol por unidade posológica, ficam sujeitas à prescrição da receita de controle especial, em 2 vias,
e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção da receita. Preparações à base de dextropropoxifeno, inclusive as misturadas a um ou mais componentes, em que a quantidade de entorpecente não exceda 100 mg por unidade posológica, e em que a concentração não ultrapasse 2,5% nas preparações indivisíveis, ficam sujeitas à prescrição da receita de controle especial, em 2 vias, e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção da receita. Preparações à base de nalbufina, inclusive as misturadas a um ou mais componentes, em que a quantidade não exceda 10 mg de cloridrato de nalbufina por unidade posológica, ficam sujeitas à prescrição da receita de controle especial, em 2 vias, e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção da receita. Preparações à base de propiram, inclusive as misturadas a um ou mais componentes, contendo não mais que 100 mg de propiram por unidade posológica e associados, no mínimo, a igual quantidade de metilcelulose, ficam sujeitas à prescrição da receita de controle especial, em 2 vias, e os dizeres de rotulagem e bula deverão apresentar a seguinte frase: venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção da receita. Excetuam-se dos controles referentes a esta lista, os isômeros relacionados nominalmente em outra lista deste regulamento. A importação e a exportação de padrões analíticos à base das substâncias nalbufina e tramadol, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não requer autorização de importação e autorização de exportação, respectivamente. O disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à base dos sais, éteres, ésteres e isômeros, assim como dos sais de éteres, de ésteres e de isômeros, das substâncias citadas, a menos que sejam explicitamente excetuados ou constantes de listas de controle mais restrito, e desde que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não ultrapasse o limite especificado. Excetuam-se dos controles referentes a esta lista, os isômeros não listados nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham. Lista A3. Lista das substâncias psicotrópicas, sujeita à notificação de receita A. Adendo, ficam também sob controle os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência. Os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência. Ficam sujeitos aos controles referentes a esta lista, os medicamentos registrados na Anvisa, que possuam em sua formulação, derivados de cannabis sativa, em concentração de no máximo 30 mg de tetrahidrocannabinol, THC, por mililitro, e 30 mg de canabidiol por mililitro. Excetuam-se dos controles referentes a esta lista, os isômeros relacionados nominalmente em outra lista deste regulamento. A importação e a exportação de padrões analíticos à base das substâncias clorfentermina, lisdexanfetamina, metilcinefrina e tanfetamina, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não requer autorização de importação e autorização de exportação, respectivamente. O disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à base dos sais, éteres, ésteres e isômeros, assim como dos sais de éteres, de ésteres e de isômeros, das substâncias citadas, a menos que sejam explicitamente excetuados ou constantes de listas de controle mais restrito, e desde que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não ultrapasse o limite especificado. Excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados nominalmente, e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham. Os controles desta lista se aplicam à substância dronabinol, somente quando obtida sinteticamente, e desde que não estejam presentes outros componentes sujeitos a controle especial, ainda que na forma de impurezas. Estão sujeitos aos controles desta lista os insumos farmacêuticos, nas formas de derivado vegetal,
fitofármaco e a granel, à base de derivados de cannabis sativa, destinados à fabricação dos produtos de cannabis regularizados nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada, RDC 327, de 9 de dezembro de 2019, estão sujeitos aos controles desta lista, os produtos de cannabis regularizados nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada, RDC 327, de 9 de dezembro de 2019, que contenham tetrahidrocannabinol, THC, acima de 0,2%, estão sujeitos aos controles desta lista, os produtos veterinários com finalidade medicinal, regularizados junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, à base de derivados de cannabis sativa, assim como os insumos farmacêuticos, nas formas de derivado vegetal, fitofármaco e a granel, à base de derivados de cannabis sativa, destinados à sua fabricação.